Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Cotes e estamos aqui para mais um podcast do nosso escritório que tenta unir questões jurídicas e tecnologia, tecnologia e questões jurídicas. A gente está aí numa série intensa falando de inteligência artificial, juntando com outros temas correlacionados. E hoje a gente tem o prazer aqui de trazer o Alexandre Del Rey. Muito obrigado, Alexandre, por aceitar o nosso convite. Poxa, sempre um prazer, Márcio. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui falando desses temas tão interessantes, tão atuais, né, Márcio? É, mas antes de falar do tema em si, vamos falar um pouco sobre você, né? Fala um pouquinho sobre você, como é que você chegou até aqui, qual o seu envolvimento com inteligência artificial, para que o pessoal possa conhecer um pouquinho mais aí da sua trajetória. Ah, que legal, legal, Márcio. Primeiro, assim, é legal falar que eu estou hoje envolvido em vários temas ligados à inteligência artificial. Hoje eu sou professor na área, né? Então eu dou aula nas principais escolas aí do país, a USP, a FIA, a Startse, também convênios com a PUC Paraná, com o pessoal da AgroAdvance, do agronegócio, né? Pela própria i2AI, que eu vou falar depois do que é, né? Então tenho falado muito sobre o tema. Eu também sou consultor na área, né? Então eu fundei a Engrama em 2013, hoje ela está completando 11 anos, uma empresa que apoia organizações a pensar essa transformação digital, né? Então, eu tenho atuado como consultor. Também sou sócio da Advance Consulting, que ajuda empresas de tecnologia a falar, cara, como que eu vou colocar o meu produto? O que que eu faço com tanta tecnologia? Então, a gente ajuda a pensar ofertas, produtos, né? Pela Advance Consulting. Tem uma startup de tecnologia na área de energia, tá, Márcio? Chama Igron. E tenho atuado muito fortemente no terceiro setor. Ah, eu sou fundador da i2AI, que eu tinha mencionado antes, que é a Associação Internacional de Inteligência Artificial. Participo aí de vários conselhos de entidades sem fins lucrativos, né? Como sou do think tank da FEComércio, sou diretor de inteligência artificial da Associação Nacional de Executivos de Finanças, a ANEFAC, sou conselheiro do Brasil Digital para Todos, também da lusofonia digital, tenho ajudado no grupo, lá, né, no grupo gestor, né, o comitê gestor da estratégia brasileira de IA, dos centros de pesquisa, né, de IA, então tenho participado como um palpiteiro, né, Márcio, como fala de dar opiniões nesses aspectos. E eu gosto muito de fomentar a tecnologia no terceiro setor. E essa trajetória é interessante, porque eu comecei, Márcio, como programador na minha primeira profissão, que o meu pai tinha uma loja de tecnologia nos anos 80, a gente tinha uma loja que alugava computador, que ensinava a mexer com DOS, com BASIC, aquelas linguagens lá de antigamente. Eu fui programador no primeiro momento da adolescência até a primeira etapa da minha fase adulta. Depois eu virei engenheiro, né? Fui para trabalhar em grandes multinacionais, trabalhei na Eaton, na Siemens, na Voith, fui expatriado, morei na Alemanha, Estados Unidos, fiz projeto na China e fiquei muito tempo com a área de negócios. E aí terminei a minha carreira corporativa pensando na área de estratégia, de inteligência de negócios, de inteligência de mercado. E essa combinação, né, de trabalhar com estratégia, com negócios, né, com várias e com tecnologia, quando eu comecei a ver essa onda de IA, Márcio, eu falei, cara, isso aqui é impressionante. A É, gente tem esse momento de estar vivo e aí eu resolvi dedicar muito da minha energia, né, para tanto fundar a Associação Internacional, que eu achei que ia ser muito importante para o Brasil e para os países que nós estamos conectados, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, né, para criar essa conexão para ajudar a discutir esse tema que ia ser enorme. E também trouxe a minha carreira de volta para o tema de tecnologia. Em 2011 eu fiz um mestrado na área de inteligência artificial, né, lá na USP. Meu doutorado misturou inovação com tecnologia. Então, agora eu me alimento, né, de IA ultimamente, Márcio. Então, é. basicamente isso. Maravilha. Bom, o que a gente está tentando fazer é isso mesmo, Alexandre, trazer gente que tem histórico, né? A gente viveu na época de privacidade de dados, né? E eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos.
E a gente viveu na época de privacidade de dados, quando a gente assessorou o Senado na elaboração da LGPD, algo inusitado, mas que já tinha acontecido antes, mas eu nunca tinha visto daquela forma, que é o surgimento de, aspas, especialistas de última hora no assunto. E, e eu estou falando com você daqui dos Estados Unidos, porque a gente montou uma operação aqui e eu toco também a operação da Get Global International, que é uma consultoria na parte regulatória de inteligência artificial, aqui nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, e na parte de privacidade. E outro dia eu estava justamente no podcast que nós temos em inglês e conversando, e um dos participantes me mandou ali na hora, porque o assunto era esse, né? Os especialistas de última hora, um memezinho interessante que ele falava das coisas mais rápidas do mundo, né? Então ele vinha desde o animal mais rápido, o jato, o foguete, e no final os especialistas em IA, né? Assim, crescendo o número de de uma hora para outra. Então a ideia é trazer gente que realmente tem histórico no assunto. E há muita gente que pensa que é uma coisa nova, mas é uma coisa antiga, na verdade. Ela só não tinha a capilaridade, né, a relevância que tem hoje, mas é um assunto muito antigo. Eu lembro, outro dia, o pessoal do escritório estava recordando de um artigo que eu publiquei no Valor Econômico há 5 anos atrás, falando de regulamentação de inteligência artificial. Hoje, o assunto também é esse, ou tudo envolve inteligência artificial. Mas vamos falar um pouquinho, de inteligência artificial. Eu acho que também tem muita definição equivocada ou muita conclusão do que vem a ser IA, né. Eu costumo dizer que IA não é uma coisa específica, não é um software específico. IA é um ramo do conhecimento, é uma área de conhecimento com várias técnicas. Então, eu queria ouvir de você o que é inteligência artificial do seu ponto de vista. Pois é, mas que legal esse ponto de vista seu aí, porque se for pensar, né, quando o termo foi cunhado lá, né, em 1956, olha como já tem um tempo, né, que a gente fala de IA, né? O pessoal, né, o John McCarthy, que foi o cara que montou a conferência de Dartmouth lá, né, ele queria juntar pessoas para falar de uma ideia, né, de um campo de conhecimento. Você falou, acho que melhor do que eu gostaria até de mencionar, porque ele trouxe uma ideia, falou, vamos juntar as pessoas que gostam dessa ideia de criar máquinas, algoritmos, sistemas que possam fazer parte do processo da inteligência humana, que possam colaborar, imitar, fazer coisas parecidas com o que nós chamamos de inteligência, que já o problema já começa aí, né? A gente não tem uma definição clara do que é inteligência, agora vamos fazer uma máquina que imita a inteligência, mas o que é inteligência? Então, do ponto de vista da ciência, a turma começou a falar de inteligência artificial, algo que hoje, se for pensar na lógica de 56, eles não estavam falando de GenAI, de IA generativa, estavam falando de computadores que conseguiam fazer coisas. IA era sinônimo de computação em 1956, praticamente. Era isso que eles estavam falando. Máquinas que transformavam símbolos, né, o 0 e o 1, sim ou não, em ideias que poderiam ser, informações que poderiam ser processadas por máquinas transformadas numa lógica, né? Aí, né, essa ideia começou a avançar, qualquer campo de conhecimento, né, ela vai tendo desdobramentos. E em 1900 e ficou um tempo assim com muita expectativa e não tinha capacidade de entregar aquela expectativa. Aí teve um inverno, né, que a gente chama de inteligência, o primeiro inverno da inteligência artificial, que durou até o comecinho dos anos 80, final dos 70, dos anos 80, que vieram sistemas especialistas. Os caras mudaram. Então, inteligência artificial, na época que eu comecei a falar sobre, a gostar, a falar sobre o tema, lá quando eu era adolescente, ainda entusiasmado, ainda como IA era sistema especialista. Você pegava lá um monte de informação, lá fazia umas regrinhas, né, se isso, mais aquilo. Ah, você está gripado, está com febre, né, tá com febre, está com a coriza, tá com. Ah, você está gripado, né? Você Também. juntava alguns, né, dados, analisava com base numa regra, chegava numa conclusão. 70, 80, inteligência artificial era isso. E era legal pra caramba. Já dava para fazer um monte de coisa, né, Márcio? Ah, e isso, também foi aquela euforia, eu lembro na época, todo mundo falou: "Ah, que legal", mas também houve um exagero, houve uma certa frustração, porque, pô, para você pensar em todas as regras que um humano pensa, ao mesmo tempo para decidir,
é algo muito complexo. A gente não tinha se dado conta quando começou a querer fazer uma cópia das regras, falou, mas quanta coisa que a gente tem que colocar, porque tem exceção, tem a situação ambígua. E aí também houve um certo ceticismo se daria para resolver muitas coisas. O campo resolveu muitos problemas e ao mesmo tempo ficou um segundo inverno, né, que a gente chama. E só agora, né, com Big Data, fala quantos dados nós temos, com poder de computação, né, e com uma nova maneira de olhar para esses algoritmos, né, que veio um novo paradigma dentro desse campo de conhecimento chamado aprendizagem de máquina. Então, hoje, muita gente considera o que é IA só o que é aprendizagem de máquina. Eu já acho que ia falar, pô, mas o cara que inventou isso não. Então, para mim, eu não acho que precisamos ser restritivo o que é IA. Só tem que ter a capacidade de entender, a percepção que nós estamos falando de tecnologias bem diferentes que estão dentro do mesmo guarda-chuva. Quando a gente fala de aprendizagem de máquina, estamos falando do uso de estatística, de matemática, estatística, probabilidade, aquilo que o estatístico faz de melhor. A gente usa os dados, pega lá um algoritmo que vai buscar, mas como que eu uso esses dados, como que eu extraio conhecimento, padrões desses dados, e aí ele busca funções matemáticas que são boas para substituir os dados. Isso que a gente chama de aprendizagem de máquina, né? Olha, encontrei uma função boa que eu tiro os dados e coloco a função e funciona, putz, aprendizagem de máquina. E essa ideia da aprendizagem de máquina, ela é muito poderosa por várias razões. Uma é, eu não preciso saber as regras. Eu pego os dados, extraio padrões dos dados. Isso facilita a nossa vida como usuário dessas tecnologias, porque, cara, né, saber modelar o mundo pode ser algo muito complexo, imaginando ainda o nosso mundo, dos humanos, que é ambíguo, que é confuso, que muda de opinião, que é dinâmico, né, Márcio? Então, teve esse momento aí. E, ultimamente, Márcio, assim, nós estamos falando de um tipo de aprendizagem de máquina. Quando a gente fala de IA, nós estamos falando de um tipo mais. O que é o moderno, mais atual? É um tipo que é baseado numa ideia de 1948, os neurônios artificiais. Essa ideia dos neurônios artificiais, ela é mais antiga até que a da ideia do campo de inteligência artificial, só que não tinha tecnologia para poder fazer modelagem de uma rede neuronal com muitos neurônios que poderiam processar em paralelo e em série ao mesmo tempo muita informação. Você não tinha condição de fazer isso, né? Mas hoje, o que é a ideia das redes neurais artificiais? Você coloca a entrada de dados, você coloca várias funções matemáticas que falam, oh, essa combinação de dados, ela parece relevante para um determinado padrão, então passa a informação para frente, transforma mais o dado, organiza mais o dado, vai passando ela. Se ela não é relevante, então vamos deixar essa parte aqui. Então, essas redes neurais artificiais, elas são treinadas para extrair padrões relevantes para uma determinada resposta, né? São treinadas com muitos dados. E hoje não falta dados, né, Márcio? Dados E tem capacidade de processamento, né? Inteligência artificial, como eu falo, para mim ele é um campo do conhecimento. E o que é o boom, então, que a gente está vivendo? O que a gente está vivendo, na verdade, você descreveu muito bem, é o uso do machine learning com rede neural, né, juntas ali, fazendo coisas acontecerem que não aconteciam da forma que aconteciam antes, ou seja, o processamento não era dessa forma, não tínhamos capacidade de processamento, mas a teoria ela já existia há muito tempo, né? Pois é. Então, é basicamente isso. E tem mais coisa por vir, né? Eu não canso aqui de alertar o pessoal, porque cada vez que a gente vive uma coisa dessa, o pessoal fica surpreso. Mas tem mais tsunami para vir aí pela frente. Claro, não, agora é o novo IoT, tecnologia. inteligência artificial, depois computação quântica. Então tem muita coisa ainda por vir. Então, ainda não é o fim do mundo, eu costumo dizer. Tem mais coisa aí e a gente espera que isso seja usado da melhor forma possível. Só que aí a gente tem que passar justamente por isso, a aplicabilidade disso tudo, né? E aí envolve muitas questões de negócios, porque muita coisa também gira em torno daquilo que as empresas fazem e daquilo que elas trazem para a sociedade utilizarem, né? Aonde você vê que vai ter um desenvolvimento muito grande do ponto de vista de negócio, na aplicação dessas tecnologias que estão dentro aí, digamos, de inteligência artificial. Pois é, Márcio, assim,
hoje nós temos muita tecnologia disponível e até, né, uma velocidade enorme de novas ideias, porque o que que é o novo hoje? Da onde vem a inovação? É como eu organizo esses redes neurais de maneira diferente para chegar a fazer coisas diferentes. E onde eu vejo que tem mais oportunidade, onde está acontecendo é uma coisa, né? Hoje eu vejo o setor financeiro, acabei de voltar, né? Hoje ainda tem o último dia da Febraban Tech, né? Sim. Acabei de voltar do evento muito bacana, com muita gente falando. Hoje, a atual. Oi? A atual é a maior que teve até hoje. Está indo muito bem o evento, muito interessante. Pois é, e lá muitos bancos falando: "Ó, estamos usando muita tecnologia, muitas fintechs, muitas áreas de serviço". Então é um dos lugares no Brasil onde a tecnologia está sendo mais utilizada e tem mais empresas com alto grau de maturidade. A gente vê aplicações ali, né, no varejo também, aplicações na saúde, né, aplicação ainda, em alguns setores do governo, a gente vê muita gente pensando na parte de serviços, né, de serviços de modo geral. Então, é uma tecnologia que ela tem uma abrangência, uma potencialidade, uma capacidade que todos os setores podem se beneficiar e todas as áreas, né? Falar, pode, mas pode usar em recursos humanos? Pode usar em marketing? Pode usar em Área vendas? Pode. Na área de manufatura, de operação? Pode. O que eu acho que o grande entrave para aplicações e negócios está justamente nesse desenvolvimento dos profissionais que começam a compreender o potencial disso, fazer boas escolhas e bons projetos. Isso que trava, né? Então, quanto melhor está as empresas em entender qual tipo de profissional pode ajudá-las e fomentar esse desenvolvimento interno, né, melhor é o setor. Então, essas coisas estão conectadas. Hoje, eu diria que tem mais tecnologia do que humanos pensando em potenciais aplicações dessas tecnologias. Temos um déficit de ideias inovadoras e não de tecnologia. Isso para mim é nítido, né? Eu vivo, né, eu vivo 2 mundos, né, porque eu tenho a realidade Brasil e a realidade Estados Unidos. A realidade Brasil, para mim, isso é nítido. Infelizmente, pelo que a gente já tem de tecnologia disponível, a gente tem um déficit já absurdo de profissionais que, de fato, né, poderiam, chegar no potencial máximo dessas tecnologias, né. Eu digo de quantidade, é óbvio que nós temos capital intelectual extremamente qualificado, mas numa quantidade, muito, infinitamente pequena, né, com o tamanho do país, o tamanho do mercado e as possibilidades que existem, né. Então tem um gap muito grande. E mesmo os Estados Unidos tem esse gap, tanto é que a vinda, né, que eu sinto pelo menos de estrangeiros com um certo nível de conhecimento no assunto é assim, é uma avalanche, né. Hoje a Califórnia é dominada por indianos que são especialistas em inteligência artificial. Essa é uma realidade, né. Então eu acho que é importante também os países estarem, de fato, antenados nessa questão estratégica, porque quem tiver o capital intelectual vai dominar a tecnologia, dominando a tecnologia, aí é soft power. Eu não vou entrar na tese filosófica aqui de professores de Harvard, mas a gente sabe qual que é o efeito que isso traz do ponto de vista até geopolítico, né? Muito bem, eu acho fantástico a aplicabilidade de inteligência artificial até na área jurídica vem crescendo bastante, né? Eu mesmo sou sócio de uma desenvolvedora, né, que é a Fresh Codes, que tem algumas verticais, e uma delas é a jurídica, onde ali eu exerço um papel de embaixador, né, no meio jurídico. E as coisas que a gente já consegue fazer com inteligência artificial são coisas fantásticas, né? São coisas que realmente, num primeiro momento, assustam, né? E de fato vão ser transformadores na sociedade como um todo. E essa transformação toda na sociedade, ela pode ser positiva, como ela pode ser também negativa, né? E aí a gente entra aí nessa questão regulatória. Eu queria saber sua opinião, primeiro, se você entende que é necessário regular o desenvolvimento e a utilização dessas técnicas de inteligência artificial. Olha, Márcio, esse é um tema bastante polêmico aí, né? Então, eu vou dar minha opinião pessoal. Não estou agora falando como nenhuma instituição, né, que
eu participo, né? Mas vou dar muito ao que eu acredito, né? Eu, Alexandre Del Rey, pessoa física, aí, não falando nome institucional, porque mesmo das instituições é engraçado, mas tenho vários pontos de vista e, por ser um tema complexo, é difícil se chegar a consenso, né? Então, eu entendo falar, mas, poxa, fazer essa. Nós estamos vivendo nas discussões de regulação no setor já há algum tempo. A I2AI, a FEComércio, a ABS, o pessoal do Brasil Digital, muitas dos instituições que eu participo, que eu acompanho, eles têm participado, dando posicionamentos, né? Agora, como eu vejo isso? Eu vejo que nós, sim, temos que pensar sobre desdobramentos que as leis anteriores, né, não previam, porque não eram possíveis de acontecer, né? Então, nesse aspecto, quando a gente fala de desdobramento do uso de inteligência artificial, eu acho que o que precisa ser feito? Fala, pô, eu tenho que pensar em leis que cubram novidades, cubram coisas tipo a questão de responsabilidade, quando você tem algoritmos tomando decisão que antes eram só humanos que tomavam. Pô, preciso pensar sobre isso, né? O impacto dessa decisão, né? Que antes, se você falar, se um humano fizer algo discriminatório, putz, tem uma resposta. Se um algoritmo faz algo discriminatório, você precisa definir uma resposta, falar, mas o algoritmo, mas é quem usa, quem produz, quem. Então, essa discussão é necessária e é importante regular, né? Agora, de um outro lado, eu acho que nós estamos falando de uma regulação pensando na tecnologia e não nas aplicações da tecnologia. Então, esse é um olhar que eu falo, pô, mas eu não sei, na minha opinião, é muito difícil você falar de uma tecnologia como um conceito, não como uma. Quando a gente pode falar, né, você falou, inteligência artificial é um campo de conhecimento, né? Pode ser visto como isso, pode ser um conjunto de tecnologias, né? E cada tecnologia que tem o nome, que usa o nome de inteligência artificial, faz coisas diferentes, né? Então, eu acho que a confusão que nós nos metemos está um pouco por aí, que a gente está querendo regular um conceito que é complexo, que não tem um consenso do que ele significa. Aí já começa difícil, porque você não tem nenhum conceito do que é IA. Entre os... Aí fala, puxa, complicou. Aí tem definições, uma, duas, três, todas as definições que a gente vê de IA acaba tendo alguma vulnerabilidade para um determinado tipo de aplicação, e aí a conversa fica confusa. Então, a minha leitura é: nós precisamos de regulamentos? Não precisamos. A regulamentação deveria estar mais nas aplicações dessas tecnologias em coisas que antes não precisava prever, porque não tinha essa possibilidade, e agora falar, mas agora nós temos uma tecnologia que consegue criar um humano igual o Alexandre, né? Com a voz do Alexandre, e falar, pô, isso é uma aplicação perigosa, né? A quem faz essa aplicação com más intenções precisa ser punido, isso devia ser crime. Mas quem usa isso com consentimento meu para fazer uma peça divertida, um filme, alguma coisa, tudo bem, né? Então, eu acho que nós sairíamos melhor do final do túnel se a gente tentasse parar de discutir e regulamentar uma tecnologia tão ampla, tão abrangente, com tantas definições, e entrasse mais e falar, mas onde que eu não quero, onde que não deve, onde que não pode, e pensar nisso até em desdobramento, na saúde. Quais são os casos que eu preciso pensar na parte da civil, né? Quais são os casos que a gente precisa incluir? Eu acho que seria uma discussão que a gente conseguiria eventualmente chegar a melhores consensos, né? Melhores Concordo consensos. com você, inclusive, como eu citei aqui o artigo de 5 anos atrás no Valor Econômico, ele defendia exatamente isso, né? Para mim, a regulamentação ela deveria ser mais principiológica, né? Como muito mais parecida com o que é o Marco Civil da internet Pois é. do que como é a LGPD. Então, o pessoal está seguindo o padrão europeu, né? Costume brasileiro, e lá se optou em ter um viés mais parecido com o GDPR. Só que eu gosto muito mais, para as questões tecnológicas, do viés do Marco Civil da internet, que é mais principiológico. Por quê? Justamente pelo que você falou, a tecnologia ela é muito dinâmica, né? Mas se você tem definições mais principiológicas que
mesmo com todas as mudanças tecnológicas e evoluções que ocorrem, eles se encaixem dentro de princípios mais abertos, você pode ter aí depois regulamentações mais específicas para cada setor. Inclusive, um dos princípios que eu sugeri no artigo era justamente da não regulamento, o princípio da não regulamentação tecnológica. Você não pode regulamentar por força de lei uma tecnologia específica, porque ela passa por transformações. O que você pode é o que você falou, o resultado da tecnologia, o efeito, né, o que ele traz como resultado prático, ou definições mais principiológicas do que vem a ser algo que está embaixo de um guarda-chuva. E o outro princípio que estava lá, dentre diversos, era justamente dessa regulamentação mais técnica ficar para agências reguladoras de determinados setores, né? Então, ao invés de você deixar tudo como está caminhando para a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deve ficar, não, o governo, semana passada, já falou, a parte regulatória de IA vai para baixo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ao invés de você deixar numa agência, você deixar as partes mais técnicas para cada agência de cada setor. Ninguém conhece mais de telecomunicações do que a Anatel. Ninguém conhece mais de aviação civil do que a ANAC. Ninguém, né? A ANS para saúde. Então, deixa essas questões específicas, né? Seguindo uma linha principiológica que define tanto é que eu chamava de marco civil regulatório da inteligência artificial, ele vai trazer ali uma linha mestra. E essas regulamentações virem abaixo específica para cada setor. Mas me parece que não é esse o caminho que a gente vai adotar, né? Tanto é que já está indo para votação na Câmara, né? E eu acho que a gente vai para uma definição mais tecnológica, que eu acho que vai trazer ali alguns entraves quando as coisas acontecerem. Mas, colocando esse assunto à parte, uma última pergunta aqui, com relação a esse assunto específico, como é que você vê essa questão, né? Porque o Brasil, eu lembro de eu às vezes cito isso porque é um fato marcante para mim. Quando eu estava dando uma palestra na Cardozo Law School, né? Manhattan tem 4 universidades de direito, né? A Columbia, NIU, né? A Universidade de Nova York, a Fordham, que são dos jesuítas, e a Cardozo Law School, que é da comunidade judaica. Não sou judeu, mas fui convidado lá para falar justamente de privacidade de dados no Brasil e terminei a palestra e falei, olha, a gente só precisa ver se essa lei pega no Brasil, né? Aí abri para perguntas, na hora me levantam ali 4 mãos, os 4 perguntando a mesma coisa. O que é esse negócio de lei que pega, né? Porque para o norte-americano isso não existe, mas no Brasil existe. E a gente viu que a LGPD, ela é uma lei importante, tem sim empresas sendo responsabilizadas, tem processos judiciais em andamento, mas ela não teve aquela adesão, digamos, que muita gente esperava. Como é que você acha que vai ser no caso de inteligência artificial? Eu acho que a dificuldade para a inteligência artificial aumenta no ponto de vista, né, do enforcement, né, da garantia que a lei seja cumprida, né. Então, eu vejo, o Brasil, né, ele tem, leis, né, até assim, muita gente, e eu sou um deles, acho que ele tem leis demais, que acabam atrapalhando o cidadão comum, o empresário comum, a conseguir conhecê-las, porque começa a ficar humanamente impossível e sistematicamente, não é só questão de ser humanamente impossível, mas também algumas das leis, elas, se forem comparadas, elas inviabilizam, são contraditórias, tem até situações de contradição. Então, como é que então é assim, eu entendo quando a gente vai explicar isso para alguém, fala, mas como uma lei contra não pega, porque não tem situações que você não consegue que as 2 leis peguem, né, sejam aconteçam ao mesmo tempo. Ou você está de acordo com uma, você vai estar em desacordo com outra e vice-versa. Então, esse fenômeno, que é um fenômeno até, assim, assim, se não fosse
prejudicial, seria até curioso, né? Mas isso prejudica muito o negócio no Brasil, a maneira de se trabalhar no Brasil, o cidadão mesmo saber eu estou de acordo com a lei ou não, né? E eu vejo que para a inteligência artificial nós estamos caminhando para uma situação muito parecida, porque é um tema complexo, nós não temos profissionais qualificados, né, para fazer essa avaliação em todos os setores. Imagine a complexidade de aplicação dessas tecnologias em setores diferentes e como nós estamos centralizando o poder do enforcement, ou da avaliação, da análise, nós estamos fazendo um caminho que, para mim, cria uma complexidade maior, porque o caminho melhor seria, não, vou ter que descentralizar, eu vou ter que criar, né, mais gente na ponta que consiga entender para aquela aplicação qual é o impacto daquilo. Então, isso pode significar muitas coisas, né? Significar, né, uma das coisas que pode acontecer é falar, não, vamos ter uma lei muito robusta, muito detalhada, com muitos exemplos, só que no final, na prática, não está sendo seguida por muita gente, né? Por que não está sendo seguida? Porque primeiro é impossível o empreendedor, o cidadão saber o conteúdo, o teor daquela lei. Segundo, é difícil ou impossível agências que são responsáveis pelo enforcement, pelo cumprimento da lei e de fazer com que a lei seja cumprida, né? Então você cria uma situação que ela gera uma situação de falha, de frustração, né? Porque isso não, por mais que falam, não, idealmente, se nós tivéssemos pessoas e todo mundo lesse, conseguisse entender no nível que está sendo colocado, aplicado, poderia ser, mas não, a chance disso virar uma realidade é muito baixa, né, Márcio? É. Eu costumo definir que é lei de primeiro mundo em país de terceiro mundo. Então, acho que é um pouco do que você descreveu. A lei, ela podemos ter uma lei, né, toda que abrange, né, mas se ela tem uma administração, ou se ela tem um enforcement numa administração pública que tem dificuldades para fazer acontecer o enforcement, é uma lei de primeiro mundo num país de terceiro mundo, né? E aí você tem esse gap imenso de enforcement, né? O Brasil tem, por incrível que pareça, algumas leis que são referências mundiais, né? Tem uma das coisas que qualquer pessoa que vai morar fora do país sente falta num dado momento do Brasil, fora as praias, né? Que é o Código de Defesa do Consumidor. Essa lei, ela é uma referência mundial, né? O problema não é a qualidade da lei, que é muito boa. O problema é o enforcement. E aí você precisa da administração pública para isso. Então não adianta você ter lei de qualidade se você não tem uma máquina pública equipada, tanto do ponto de vista de recurso humano, quanto do ponto de vista de outros recursos financeiros, tecnológicos, para fazer essa lei de fato ser aplicada, né? E, Márcio, assim, eu vou além, porque assim, uma coisa é você ter uma lei de qualidade, né? E qualidade é algo subjetivo, vamos dizer assim, Também. né? Então, quando a gente fala de qualidade, para mim, o que seria, eu avaliaria qualidade? Falar algo que as pessoas compreendam, que as pessoas concordem, ou que pelo menos faça sentido para uma grande maioria da população. Falou, aquilo está sendo punido, algo que eu realmente acho que tem que ser punido, está sendo incentivado, liberado, algo que eu acho que tem que ser liberado. Então, esses elementos, né, que precisam estar numa lei, e algo que a gente possa acreditar que vai ser ou abraçado pela população, falei, eu concordo com isso, então é uma lei que representa uma vontade, ou que quando uma minoria que fala, não, eu não concordo, eu vou querer, você tem a capacidade de brecar, frear, punir e direcionar. E eu acho que, do ponto de vista de qualidade mesmo, esses critérios não estão sendo atendidos nas leis atuais. Então, essa questão de falar, damos uma lei de qualidade, eu acho que nós. Qualidade para algo, né? Não é uma qualidade. Falar, ela está muito completa, ela está pensando, falar, mas ela é passível de ser entendido pelos empreendedores na área, isso vai ajudar, vai atrapalhar, né? Vai brecar a inovação de quem quer fazer inovação boa, bacana, que importa para o Brasil. Então tem alguma coisa errada com a lei, porque ela não deveria atrapalhar as pessoas que estão bem intencionadas, querendo desenvolver tecnologia de ponta para o país. Ao mesmo tempo, ela vai coibir
mau uso, vai coibir a aplicação dessas tecnologias para prejudicar pessoas, sociedade como um todo, então, pô, ela não vai coibir, ela não vai conseguir, então também não está na qualidade adequada. Eu acho que esses elementos, antes de discutir legislação, né, e como ela deve ser, eu acho que esses critérios basais de construir uma legislação, ela deveria ser mais principiológica, essas questões deveriam ser discutidas antes. E isso que eu vejo, o meu temor com a legislação que está avançando, é um pouco isso, que não é que não teve muito esforço, muita gente competente participando, não é isso. Né? Eu acho que até teve, só que não teve um alinhamento prévio do que se queria construir. Né? E aí a construção começou a falar, vamos fazer algo que vai em direção, e muita gente boa, mas sem um alinhamento do qual é o entregável que a gente quer trazer para a sociedade. E aí não tem como dar certo, né, Márcio? Infelizmente. Eu acho que a realidade europeia é diferente da nossa, né? Lá pode ter a qualidade, porque pode ser que tenha a aderência, mas certamente essa lei não tem a aderência para a nossa realidade. Esse é o meu, né, data máxima vênia, como diriam os meus pares, não tem muita aderência por Brasil, né? Esse é o meu ponto de vista. E o pessoal confunde muito, porque na Europa o direito lá é comunitário. Então, o AI Act, assim como o GDPR, ele é um regulamento que cada país vai ter que ter a sua lei, né, que segue os princípios, né, do regulamento, e vai ter a sua lei própria. O Brasil é um país só, né? Então, ele já vem com a lei dele. Então, por isso que eu acho que deveria ter uma questão mais principiológica, que não necessariamente é um Ctrl-C, Ctrl-V europeu, porque isso pode fazer sentido lá, ou pode ser que não seja uma lei de qualidade, talvez este não seja o caminho, né? Os americanos questionam muito o caminho que a Europa está adotando nesse sentido. Concordam que precisa ter regulamentação, mas o que discorda é justamente desse engessamento, digamos assim, com relação à questão tecnológica. Então, assim, cabe debate aqui, mas o fato é que o momento do debate está quase que acabando, porque já está indo para a votação na Câmara, daqui a pouco vai para o Senado, e daqui a pouco isso aí já está indo para a sanção. Né? O próprio Executivo disse que não quer ir para a reunião do G20, que o Brasil vai receber no Rio de Janeiro em novembro, sem ter a regulamentação de inteligência artificial. Né? E a gente sabe que quando o Executivo quer, normalmente as coisas acontecem do ponto de vista de votação, porque tudo é uma questão de negociação política ali. Então, é muito provável, no meu ponto de vista, que a gente feche o ano com uma regulamentação, a não ser que venha alguma coisa mais relevante ali e que vire moeda de troca. Mas pelo que a gente ouve ali da mídia, muito provavelmente até o final do ano a gente vai ter uma regulamentação para inteligência artificial e ela deve seguir um padrão europeu que eu, você e, pelo jeito, muita gente questiona se este é o melhor padrão para o Brasil, né? Para a realidade brasileira. Mas é o que, de fato, deve acontecer. Assim como na época de discussão de LGPD, eu também questionava o próprio padrão que é adotado no GDPR. Eu gostava muito mais do sistema canadense, que é híbrido, né? Mas se adotou o sistema europeu e é o que a realidade que a gente vive, né? Tem alguns clientes que a gente tem que lembrá-los que nós somos advogados, nós não somos legisladores, né? Porque toda indignação, quando a gente passa para o empresário, ela vem para cima da gente como se nós tivéssemos criado aquilo. E, na verdade, nós só somos o mensageiro do caos. Né? Fala assim, olha, a realidade é essa. O que eu posso fazer é tentar te ajudar a navegar neste mar que eu não controlo. Né? Mas é um pouco disso. Alexandre, estamos entrando aqui na reta final do nosso bate-papo. Queria aí as suas últimas considerações com relação ao tema em si. Como é que você acha que são os próximos passos? O que o Brasil e o mundo como um todo deve ver aí daqui para frente, no que tange a inteligência artificial? Como é que você enxerga esse futuro próximo aí? Poxa, eu vejo assim que o Brasil, como você mencionou, eu vejo que o Brasil tem
sempre muitas oportunidades na mesa, né, porque primeiro nós temos um grupo de pessoas muito capacitadas, escolas, universidades, que têm centros de pesquisa, eu fico muito feliz de ver isso sendo, trabalhado, né, desde universidades lá com a Universidade Federal de Campina Grande, lá em João Pes em do Paraíba, o pessoal lá do Grupo César lá, né, o pessoal do Senai Cimatec, na Bahia, né, nós temos um grupo muito interessante em Goiás, Universidade Federal de É, Goiás, o Grupo CEIA, o pessoal do sul do país, né? Fora, tô falando de São Paulo tem, né? Unicamp, USP, desenvolvendo tecnologia no sul do país, as diversos centros de pesquisa. Então, nós temos competência, capacidade intelectual, né? Competência sobre essa tecnologia. Isso é uma oportunidade, né? Eu vejo também que nós temos, do outro lado, empresas que estão fazendo bom uso disso, né? Nós temos unicórnios, né, brasileiros que saíram aqui, Quinto Andar, a iFood, a Stone, a Nubank, né, há muitos, né, que saíram, que perceberam a importância dessa tecnologia, começaram a aplicar e outros setores, né, os grandes bancos brasileiros, todos eles muito engajados, né, ah, saindo falando da Febraban-Tech aqui, vem quando os grandes bancos, as fintechs, então tem um grupo grande de praticantes, isso também é legal, né. E agora nós temos essa discussão, importante, que é do Estado, que regula e que pensa futuro, social, futuro de uma nação. E aí eu vejo duas grandes oportunidades, né? A oportunidade, é a oportunidade de repensar. Eu acho que a estratégia, aí eu falo com dor, porque assim, participei das discussões, não acho que nós fizemos a melhor forma de usar o conhecimento de instituições como a i2AI e muitas outras para construir uma boa estratégia. Eu acho que a estratégia hoje, ela tem bons princípios, mas ela carece de ser uma estratégia de fato. Inclusive está sendo revisada agora, né, estão em plena discussão isso, né, então a gente precisa repensar a estratégia. O que nós queremos a dessa tecnologia? O que nós queremos como país? O que nós queremos como objetivos finalísticos? O que nós queremos como desenvolvimento dessa tecnologia, as novas indústrias, os novos setores? Isso eu acho que nós precisamos fazer melhor, né? Essa é a minha opinião, né? Tenho muitos colegas que ficam desalentados de ver, fala, pô, não tá ruim ainda, gente, não tá, né? E tem a questão da regulação. E a regulação, nós já conversamos aqui, que também é uma oportunidade de a gente pensar como escrevê-las, ou se a gente vai criar, né? E pelo que nós estamos discutindo aqui, nós vamos caminhar para uma parte mais detalhada, mais que pode ser limitadora, que depois a gente consiga avaliar o impacto disso e eventualmente fazer os ajustes necessários. Eu sei que nesse momento é difícil a gente fazer um prognóstico. O que vai acontecer se aprovar uma lei dessa, né, do jeito que está? O que vai acontecer de fato, né, por conta das questões, né, que são do Brasil, né, mas não tem capacidade de enforcement, não tem, a lei não pegou, há uma certa entendimento que a interpretação está muito rígida. Então, pode acontecer de tudo, ou pode não. Um colega meu que olha para o mundo do carro autônomo e fala, cara, algumas questões da lei pode acabar com o desenvolvimento sem dúvida. desse tipo de algoritmo aqui no país, porque ninguém vai segurar essa bronca aqui. Mas, pô, carro autônomo é o futuro da Sim. indústria automobilística. Nós vamos sair fora da indústria? É É, isso que nós queremos? Então, essas questões são prementes, eu diria, Márcio. Ah, e a nós- gente não, eu acho que tem as oportunidades, e minha vontade aqui como final é: você, cidadão que está nos ouvindo, você que trabalha no campo, pode ajudar a fazer coro, né, de trazer mais uma pressão boa, no sentido de falar, gente, o que nós queremos é uma oportunidade para todos nós, do mundo, o PIB aumentar, a economia aumentar, a qualidade social aumentar, mas eu preciso fazer a minha parte e falar, gente, não está boa, está ruim, a lei pode ser melhorada, a estratégia deve ser melhorada, vamos fazer diferente. Sem dúvida nenhuma. Nós fizemos um trabalho aqui no escritório, comparando alguns projetos, tanto de clientes quanto aqueles que a gente tem conhecimento que estão acontecendo, com a proposta de regulamentação.
né? E neste comparativo, 20% dos projetos seriam inviáveis se a regulamentação passar. E tem algumas coisas ali, como você disse, que são relevantes, que o país vai ficar para trás se não adotar aquela tecnologia, né? Coisas relacionadas à saúde, né? A gente está vendo aqui coisas relevantes, assim, aqui nos Estados Unidos, nós atendemos uma empresa que ela tem solução para fazer o trabalho que a enfermeira faz, que estatisticamente tem uma média de acerto a enfermeira de 70%, e a solução tem um aproveitamento de média 80% de assertividade, né? Então você vê que é uma melhora em custo, melhora em assertividade, melhora em vários aspectos. Óbvio, tem o seu custo social, etc., né? Então melhora também é uma coisa relativa, porque querendo ou não, vai perder mão de obra aí. A gente sabe como é que a coisa funciona, mas a gente poderia estar discutindo exatamente isso, né? Seria uma ferramenta não para substituir, mas para melhorar, enfim. Mas dentro daquilo que a regulamentação estabelece, tem uma quantidade de projetos aí que vão ter que ficar na mesa, né? Então, a gente faz parte desse contexto todo, né? Gosto da ideia de convocar o pessoal para fazer coro, mas tem que alertar o pessoal, tá acabando o tempo, né? Estamos ali já nos 40 minutos do segundo tempo, então, se tiver que fazer, vai ter que fazer agora, porque as coisas estão acontecendo e não dá para também ter essa postura. Eu entendo até esse posicionamento. Teve um evento muito grande na Europa relacionado à regulamentação de IA, e um dos executivos, se eu não me engano, é o diretor de Relações Internacionais da ANPD, foi representando o Brasil, e ele falou: olha, o Brasil ele tem o benefício, aspas, de ser sempre o segundo regulador, ou seja, se assumiu uma postura que a gente aguarda ali, esperando ver o que todo mundo faz, para depois a gente adotar o que nós entendemos que seria o melhor modelo. Só que tem situações em que isso pode ser um prejuízo se você não cria um ambiente regulatório, como você disse, satisfatório, que traga uma confiança jurídica, que possa atrair o capital de investimento que tem aversão a risco. Então, se você traz um ambiente mais seguro, fica mais fácil o capital entrar, para que possa utilizar o capital intelectual, possa desenvolver a sociedade como um todo. Então, esperar demais também pode ser um problema. Também queimar a largada pode ser um problema. Então, a discussão é válida, a gente está aqui à disposição para ajudar, para opinar, mas não é fácil, não é fácil. Mas vamos seguindo. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer aqui. Sempre que precisar da gente aqui, o canal está aberto para a sua participação. Então, aí, suas considerações finais antes da gente encerrar, por favor. Eu acho que é um tema que todo profissional, todo cidadão precisa se antenar, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista de negócio, seja do ponto de vista social, de impacto regulatório na nossa vida, porque isso influencia. Então, eu quero agradecer demais aí o convite, a Márcio, por estar aqui, né, para falar com a sua audiência, com a turma aí que segue aí o podcast, o canal, e agradecer aí também a divulgação desse tema, né? Porque eu acho que o que você tem feito, Márcio, de trazer esse tema para discussão, para trazer essa provocação, é o que nós precisamos mais, tá bom? É isso aí, obrigado. Até Muito a obrigado próxima vez. a todos aí que estão nos ouvindo. Daqui a pouquinho está subindo na plataforma que a grande maioria acaba absorvendo aqui o conteúdo, que é o Spotify, e a gente vai seguir aqui com a nossa trilha de inteligência artificial. A gente vai falar no próximo episódio, muito provavelmente numa área mais de negócio, a aplicabilidade de inteligência artificial no varejo, trazendo aí também um grande executivo que vem do varejo e que está vivendo aí essas questões de inteligência artificial. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até uma próxima oportunidade.